Projeto Aqui apresenta Vidrarias comuns no Laboratório de Química, parte 1. Dentre os mais variados itens e equipamentos que colaboram de maneira fundamental com a rotina dos laboratórios estão as vidrarias de laboratório. As vidrarias graduadas são aquelas que apresentam uma marcação de graduação ao longo do corpo da vidraria. Elas permitem que sejam medidos diferentes volumes. As vidrarias volumétricas são aquelas que apresentam uma marcação única de volume, onde deve ser ajustado o menisco. São vidrarias que permitem que seja medido um único volume. Apresentam menor erro de medição quando comparadas às vidrarias graduadas. As vidrarias apresentam a informação do seu erro médio. Esse valor irá variar entre os fabricantes. Observe que vidrarias diferentes de mesmo volume têm erros muito diferentes. Quanto menor for o erro, mais exato será o volume medido pela vidraria. Observe também que mesmo vidrarias graduadas podem apresentar um erro baixo e serem consideradas vidrarias com exatidão de medida. Vamos ver algumas vidrarias mais utilizadas no laboratório de química. O Erlenmeyer. Talvez seja a vidraria mais representada em desenhos, logotipos e imagens com relação à química. É uma vidraria com formato de cone invertido, com graduação de volume aproximado, com baixa exatidão. Conhecido como Erlenmeyer ou apenas como Erlen, é amplamente utilizado em análises de titulações e para o aquecimento de misturas de substâncias. Apresenta 3 principais variações: de boca larga, de boca estreita e com tampa. O Erlenmeyer de boca estreita é recomendado quando realizar titulações de compostos voláteis ou titulações a quente, pois por seu bocal ser mais estreito, a velocidade de evaporação é reduzida. É utilizado também quando é necessário aquecer o conteúdo, pois a boca mais estreita minimiza os respingos. O Erlenmeyer de boca larga é recomendado para titulações que necessitem de agitação mais vigorosa, pois facilita que a gota do titulante acerte o centro do Erlenmeyer, mesmo sob agitação. O Erlenmeyer com tampa pode ter uma tampa com um bocal esmerilhado ou também pode ser uma tampa com rosca. Esses Erlens são utilizados quando o contato com o ar do ambiente deve ser minimizado durante a análise. Também são chamados de frasco de índice de iodo, pois são utilizados para realizar a análise de índice de iodo, que determina a presença de insaturação em óleos e graxas. Para utilizar a vidraria, verifique se ela está íntegra, sem rachaduras. Verifique se o volume do Erlen condiz com o volume da amostra a ser utilizado. Não se esqueça de somar o volume que será adicionado durante a titulação. Por exemplo, se você utilizar 100 ml de amostra no Erlenmeyer e pretende adicionar com a bureta até 25 ml de titulante, você deve utilizar um Erlenmeyer que comporte 125 ml ou um volume maior. E cuidado ao realizar a titulação. Você não deve bater o Erlenmeyer na ponta da bureta. Ao aquecer um líquido em um Erlenmeyer, utilize sempre uma tenaz ou uma luva térmica para manusear a vidraria. E não coloque a vidraria quente sobre a bancada de mármore. Utilize uma superfície de apoio até que o Erlen esfrie. O choque térmico pode causar a quebra da vidraria. Becker. Beckers, ou copos de Becker, são vidrarias com amplo uso no laboratório. Possuem o formato de um copo cilíndrico com uma graduação de volume aproximado. Apresentam também um bico para transferência. Os Beckers são utilizados para dissolver substâncias, realizar misturas e realizar reações de precipitação. São muito utilizados também como vidraria auxiliar no laboratório, para transferência de líquidos quando não é necessária a precisão na medida. Os Beckers de vidro são os mais utilizados para uso geral, mas atenção! Para o manuseio de álcalis e outras substâncias que possam corroer o vidro, utilize os Beckers de plástico. Além de diferirem quanto ao material, os Beckers apresentam uma variação também em seu formato. Eles podem apresentar a forma alta ou a forma baixa. Os Beckers de forma baixa são os mais comuns, também chamados de copos de Griffin, enquanto os Beckers de forma alta, também chamados de copos de Berzelius, são recomendados para o aquecimento de líquidos, pois por possuírem a forma alta, minimizam o risco de respingos para fora do recipiente durante a ebulição. Embora a graduação do Becker não seja uma medida exata, ela deve ser respeitada.
Não ultrapasse o volume máximo indicado na vidraria, pois dificulta a operação de dissolução e transferência dos líquidos. Evite transportar o becker segurando pelas extremidades superiores, pois nessa região a vidraria é mais frágil. Segure a vidraria sempre pelo centro. Provetas. A proveta é um instrumento de medida cilíndrico e é utilizado principalmente para medir líquidos através da marca de graduação ao longo do corpo da proveta. A marcação de volume é aproximada, mas apresenta um erro de medição menor do que as outras vidrarias vistas até agora. O erro estimado para a graduação é descrito no corpo da vidraria. A proveta apresenta ainda uma base sextavada ou circular para conferir maior estabilidade. Ela apresenta também um bico para facilitar a transferência dos líquidos. As provetas podem ser confeccionadas em vidro ou em plástico. Para utilizar a proveta, verifique se a base está bem fixada ao cilindro. Realize a medição do líquido e ajuste o menisco. Faça a transferência do líquido utilizando o bico na extremidade. Os laboratórios de química são equipados com outras vidrarias, além das apresentadas nesse vídeo. Não deixe de assistir a parte 2 e 3. Nelas, abordaremos outras vidrarias, muito utilizadas nos laboratórios de química. Lembre-se, utilize sempre os equipamentos de proteção individual. E, em caso de dúvidas, consulte o responsável pelo laboratório ou seu orientador. Para saber mais sobre rotinas laboratoriais, vidrarias e equipamentos, acesse o site do Projeto Aqui. Esse material foi elaborado por discentes de cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa, Campus Itaqui e Uruguaiana, supervisionados pela equipe técnica. As informações foram baseadas em procedimentos operacionais utilizados nos laboratórios de Química da Unipampa Campus Itaqui.